5 mitos sobre ETFs, segundo a BlackRock. Só para quem não conhece a BlackRock, ela é uma das maiores gestoras mundiais de ETFs e de ativos do mundo. Ela fechou aqui 2024, no ano passado, com 11 trilhões de dólares sob custódia, tá? AUM significa Assets Under Management. Ou seja, se tem alguém no mundo que pode falar sobre ETFs e gestão passiva e gestão de grandes fortunas, são esses caras e também os concorrentes deles, como a Vanguard, por exemplo, dentre outros, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro mito que eles comentam aqui nesse relatório, né, nessa matériazinha que eles fizeram, é em relação aqui, ó, à volatilidade. Então, o primeiro mito é que ETFs são voláteis porque eles são negociados ao longo do dia. E bom, isso é um mito, simplesmente porque um ETF nada mais é do que um veículo, um instrumento para você comprar uma cesta de várias coisas. Ou seja, se as coisas que estão ali dentro daquela cesta são mais voláteis, naturalmente o ETF também vai ser volátil. Se as coisas são mais estáveis, ele vai ser muito menos volátil, vai ser muito mais tranquilo. Um dos exemplos mais práticos que a gente tem é em relação aqui ao SP500, ou seja, você pega lá as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, enfim, tem todo um filtro que gera aquele índice, todas elas estão aqui e de acordo com a movimentação delas, o SP500 vai andando ao longo do intraday, tá? Independente aí se é porque ele em si está sendo negociado ou se de forma por arbitragem essas empresas todas estão se mexendo. Então, por exemplo, esse aqui é o gráfico do SPY, um ETF do SP500, concorrente da BlackRock, trazer aqui, enfim, soluções diferentes. E o que é o SPY? Ele é a somatória, o conjunto de todas essas ações do SP500. Tudo está ali dentro. Ou seja, se essas ações todas elas começam a se mexer mais, serem mais voláteis, simplesmente balançarem mais, a média e a somatória de todas elas vai gerar o SP500. Anotem que eu coloquei várias diferentes justamente para vocês verem que o S&P, ó, ele está bem aqui, ó. Dá uma marcadinha aqui com a seta amarela. Olha, ele está bem aqui onde está a seta, tá bom? É esse gráfico aqui, ó, de candles. Ou seja, ele é a média de várias ações diferentes. Então eu botei aqui as principais, né? Tem Walmart, tem Nvidia, Apple, JP Morgan, Visa, Meta, Google, Microsoft. Cara, botei aqui as maiores só para a gente ter noção, tá bom? Então a média de tudo isso forma o SP500. E se o ETF ele é mais volátil porque ele tem mais empresas dentro dele, isso é um comportamento esperado. Assim como ele pode ser menos volátil porque ele tem mais títulos públicos dentro dele. Quer um exemplo? Só vim aqui, ó, SGOV, por exemplo. O SGOV é da BlackRock, títulos do governo americano de 0 a 3 meses. Olha aqui como ele é muito mais estável, como ele não balança como o SP500, como as ações, né? Claro, tem um retorno menor, é renda fixa, é do governo, mas é uma outra solução de investimento, porém muito mais estável. Então, esse mito da volatilidade ele já cai por terra, porque a volatilidade vai vir não porque é um ETF, sim pelo que está dentro dele. Bom, e já comenta para mim qual o seu ETF preferido que você tem mais peso aí na sua carteira. O segundo mito aqui é justamente sobre o risco. Então, além da volatilidade de balanços normais dos preços, o segundo mito é que os ETFs são arriscados ou são perigosos, talvez, o pessoal diria, né? E aí eles refutam aqui, e eu concordo, que o risco ele é dirigido pelos ativos que você está investindo e não necessariamente pelo veículo que você usa para acessar esses ativos. Isso é uma grande enganação assim que as pessoas acabaram tendo com o passar do tempo. Eu não sei exatamente porquê, mas as pessoas falam, pô, vou investir em ETFs, vou investir na classe de ativos ETF. Cara, ETF não é uma classe de ativos. Você não investe necessariamente no ETF. A palavra certa seria você investe com ETFs. Entendeu? Porque tem várias classes de ativos no mercado e os ETFs te dão acesso a essas classes. ETF é apenas um instrumento. Ou seja, o que está dentro do ETF é o que vai ditar muitas vezes, né, a volatilidade e o risco em relação ali aos ativos que você está comprando. Então, mesmo exemplo, né, tem o SP500, tem o SGOV, tem o BIT, que é de Bitcoin, um ETF de Bitcoin. Então, tem ETF, serve para várias classes de ativos. O que importa é o que está dentro daquele ETF, o que está representando aquela classe de ativos. E eu até trouxe para vocês aqui também, no Panorama Resulta Capital, aqui um heatmap, né, que a gente consegue ver, por exemplo, os principais ETFs lá dos Estados Unidos, de acordo com a sua variação. Então aqui eles estão ordenados aqui pelo tamanho. Então o equity é muito maior, ações, né, ETFs de ações são muito maiores do que, por exemplo, os de renda fixa, e também tem de commodities, currency, que são moedas, né, forex da vida, e assim por diante. Mas quando a gente só muda o filtro
para ver as opções, olha só como é bem variado e olha só como existem aí soluções que muitas vezes o pessoal já não conhece, né? Então tem ETF de tudo quanto é coisa, tá? Ou seja, existem veículos, que são os ETFs, para comprar vários tipos de ativos. Equity, que são de ações, cara, olha só quanta opção que tem, entendeu? Cada quadradinho desse aqui é um ETF, cara. Aí, claro, vocês têm que comentar para mim, fazer um vídeo de cada um, só que vai levar bastante tempo, tá bom? Além aqui de equity, né, tem, olha só, fixed income, que é renda fixa. Também, cada quadradinho aqui, ó, é um ETF aqui de renda fixa, cada um deles tem um motivo, algum tem duration maior, menor, é de título público, é do governo, é de empresa, é de corporate bond, é de high yield, high grade, cara, aí tem N variações, tem concorrentes e assim por diante. Mesma coisa aqui para as outras classes de ativos, então tem commodities, currency, asset allocation e alternativos, né? A asset allocation é uma loucura, né? É aqueles ETFs que você compra e dentro dele ele já diz assim, 50% é ações, 50% é renda fixa, já vem pronto. Isso aqui é muito, muito interessante, mas aqui para o mercado brasileiro ainda não tem. Então, o ETF é só um veículo para você comprar ativos desse tipo, às vezes de ações, às vezes renda fixa e assim por diante. Ou seja, o risco não está no ETF, o risco muitas vezes, principalmente, está nos ativos dentro daquele ETF. E aí vem justamente o risco de ele quebrar ou dele simplesmente, no caso, se desvalorizar. Né? Quebrar é muito difícil no ETF quebrar porque é como se você tivesse que todos aqueles ativos dentro daquele ETF quebrassem ao mesmo tempo, que é uma coisa extremamente improvável, mas é possível, apesar de que eu nunca vi nenhum caso disso. O terceiro mito aqui é se os ETFs são úteis apenas se você está investindo em uma parte muito específica do mercado. Aí aqui a gente pode citar vários exemplos, vídeos recentes que eu fiz aqui no canal já, tanto de ativos nacionais quanto internacionais. Hoje os ETFs eles estão muito, muito bem estruturados. Então se você quer apenas empresas, vou dar um exemplo como se você fosse americano, tá bom? Aqui no Brasil nem sempre você tem tanta facilidade assim, tá? Mas vamos lá, apenas as empresas que os CEOs fazem academia e fazem triatlon, cara, tem ETF disso, entendeu? Então, se você quiser isso, não que eu acho que isso faça sentido, tá? Tô dando um exemplo bem exagerado para provar que existem segmentações muito específicas que os ETFs entregam. Se você quiser isso, tem. Se você quiser somente empresas com foco em mineração, tem. Somente empresas com foco de setor financeiro, tem. Somente empresas com foco de serem estatais. Aqui no Brasil, por exemplo, se não me engano, também tem. Lá nos Estados Unidos, somente empresas que muitas vezes não são nem de setor, né, mas tem capitalização de mercado acima de tantos bilhões, por exemplo. Então, tem diversos filtros e diversas segmentações que muitas vezes atendem setores específicos do mercado, tá? E isso tanto de renda fixa, quanto de ações, quanto de commodities e assim por diante. Mas também tem as soluções que elas são diversificadas e amplas, tá? Como o próprio SP500, de certa forma ele é diversificado e neutro. Ele tem um foco grande em tecnologia? Tem, mas ele tem várias outras empresas diversificadas. Tem Dow Jones, tem as small caps, tem também o VT, que é o mundo todo comprado, né? Tem concorrentes dele. Então, você consegue sim investir de forma muito nichada em qualquer classe de ativos. Isso lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, tá bom? Mas você também consegue investir de forma ampla e diversificada. Ou seja, não é apenas para as pessoas que querem uma única coisa e uma única fatia do mercado. Olha, eu não sei se você gosta de ETFs, mas se você gosta desse vídeo, deixa um like e se inscreve aqui no canal. Esse aqui é um que eu escuto demais, 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 e o brasileiro, ele ainda está um pouco incomodado com as soluções aí que foram criadas, né? O quarto mito é esse aqui: ETFs não são para os investidores que buscam renda passiva, porque eles não pagam dividendos. No caso, isso aqui é um mito, tá bom? Aí, claro que o BlackRock faz propaganda aqui para os fundos deles, né? Enfim, você pode conhecer um pouco mais. Mas lá nos Estados Unidos tem uma porrada, uma série aqui de ETFs relacionados a empresas que pagam dividendos e alguns deles, inclusive, pagam dividendos para os investidores. Não é o mesmo oba-oba que é aqui no Brasil em relação a pagamento de dividendos, porque a cultura bancária e financeira dos americanos é diferente. As empresas não distribuem tanto dinheiro em dividendos, tá? Enfim, tem toda uma questão bancária lá e contábil que, culturalmente falando, faz com que elas distribuam menos, tá bom? Mas existem soluções para recebimento de dividendos, tanto lá nos Estados Unidos, quanto também aqui no Brasil, tá? Tem vários vídeos meus aqui no canal falando de vários ETFs, da Buena Vista, por exemplo, tem também do Nubank, tem do Itaú,
Cara, já tem um monte de soluções que pagam dividendos aqui no Brasil. É verdade que não é um modelo mais eficiente que existe no mundo, mas você tem acesso a investimentos interessantíssimos, tá? Porque mesmo que no Brasil tenha lá 15% de imposto de renda que é retido na fonte dos dividendos, você muitas vezes consegue estar atrelado esse pagamento de dividendos a ativos dolarizados, então ativos do exterior. E qual que é a vantagem disso? No médio e longo prazo, você não precisa reinvestir tanto assim, ou quase nada, talvez, aí depende muito da carteira, os dividendos que você recebe. Por exemplo, um fundo imobiliário que paga 1% ao mês, você tem que reinvestir quase tudo para não perder para a inflação. Já um ETF que tem um desconto de imposto de renda, mas ele já chega líquido para você, né? Se ele é atrelado a um ativo dolarizado, naturalmente, ao longo do tempo, o dólar se valorizando te ajuda a combater a inflação. Então, existem várias soluções já. E aí vai de você saber exatamente se essa renda passiva, esses dividendos realmente faz sentido para você, para o seu momento de vida e também para o seu patrimônio. Tá? Eu costumo falar que não é que essa solução é errada, mas geralmente não faz tanto sentido assim para os investidores. Agora, eu sou contra dividendos? Claro que não. Simplesmente acho que tem que tomar um certo cuidado por essa questão aí da inflação e também por conta de toda a carteira distribuída, tá bom? Porque independente se o seu objetivo é renda passiva ou crescimento de patrimônio, é possível você fazer uma carteira totalmente com ETFs comprados pela B3 aqui do Brasil. Literalmente é o que eu ofereço para os meus clientes. Inclusive, se quiser conhecer um pouco mais, tem aqui um link na descrição em que eu monto para os clientes. Tem carteiras tanto por objetivo quanto por perfil de risco, com toda uma segmentação para você estar exposto a ativos nacionais e internacionais, de todas as classes de ativos, ou seja, renda fixa ou variável nacional e internacional, e de todas as classes dentro desse tipo de renda, né, se é passiva ou então para crescimento. E ainda assim você pode estar mais exposto a renda variável, por exemplo, de fundos imobiliários ou de ações nacionais, mas também tem toda uma questão aqui de renda fixa, tem também uma questão aqui ó, de renda variável do exterior. Isso aqui é uma demonstração, tá bom? Isso aqui é só um exemplo, esses percentuais não fazem sentido nenhum. E no final você consegue ter uma carteira, por exemplo, cheia de ativos 11, o pessoal não achar que é recomendação, tá bom? É só um exemplo. Todos eles comprados pela B3, todos, a grande maioria aí sendo ETFs, para você ficar aí exposto, tranquilo e muito bem diversificado. Se quiser conhecer um pouco mais, tem ali o link na descrição. Bom, e o quinto mito, esse aqui acho que no Brasil eu nunca ouvi, mas enfim, né, vamos lá, né, tá aqui no report deles, é que ETFs são apenas para day traders. Cara, isso aqui não faz nem sentido, né? Hoje em dia, um ETF, por exemplo, ele tem bilhões e bilhões de dólares em AUM, né, em patrimônio líquido do fundo, vamos dizer assim, né, o tamanho dele. E no intraday, é verdade que é movimentado bastante dinheiro, mas nem se compara com o tamanho do ETF, tá bom? Então, se a gente estivesse aqui falando de outros instrumentos, como por exemplo contratos futuros, opções, talvez poderia ser para traders em geral, é uma abordagem muito mais diferente. Não tem quase nada a ver com ETFs em si, né? Não é bem a mesma coisa. ETF é um investimento que você tem que pagar e comprar, contratos futuros e opções muitas vezes você está alavancado, tem ajuste, enfim. Então são coisas totalmente diferentes, tá? ETF realmente é só um veículo, um instrumento para você comprar vários ativos de uma cesta de alguma coisa que você deseja. Pode ser renda fixa, variável, nacional, internacional e assim por diante. Claro, cabe a você entender essa dinâmica e, claro, ir se expondo de acordo com o seu objetivo e o seu perfil de risco. E no final das contas, os ETFs, eles são esses últimos 3 pontos. Eles são simples, muito baratos, porque a taxa de administração é baixíssima comparada a outros fundos e oferecem muita diversificação para você comprar todo um segmento, toda uma classe de ativos de uma forma muito mais simplificada. Os ETFs oferecem aqui a melhor parte de fundos negociados e ações individuais, porque eles não têm o viés, muitas vezes ideológico ou de achismo de algum gestor ativo, ele é um índice passivo na grande maioria das vezes, ou seja, ele tem critérios muito mais racionais e lógicos, e ele tem o benefício das ações individuais, porque o ETF ele é um instrumento tributariamente falando, fiscalmente falando, inteligente, tá? Porque lá nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil é mais tranquilo, mas dentro de um fundo, você pode comprar e vender ativos sem pagar imposto, entendeu? Aqui no Brasil, por exemplo, se você é pessoa física e tem 44 ações, 44 fundos imobiliários, você fala, Anthony, eu não vou vender porque eu não quero pagar imposto. Cara, eu acho que essa lógica é boa. Só que você vai ter um problema muito em breve, do tipo, daqui a 1 ano, com toda certeza, uma ação que, sei lá, tinha 5% na sua carteira, agora deve estar com 15%. E aí, como é que você vai rebalancear? O ETF, ele pega essa ação
e rebalanceia, sem ter a incidência de imposto por ser um fundo. Ou seja, mas é porque ele é um fundo, não uma pessoa física, entendeu? Então, em termos fiscais, é muito mais interessante também, muito mais fácil de administrar essas posições, né? Quem conseguiria comprar 500 ações do S&P, ou 90 ações do Ibovespa, ou 9.900 e poucas lá do VT, cara, ninguém consegue comprar tudo isso. E por último, ele aqui atende todas as necessidades aqui de diferentes investidores, até mesmo day traders, vai, se você quiser forçar a barra aqui e fazer day trade com ETF, acho que também funciona, também dá, mas no final das contas, pensando aqui em médio e longo prazo, ele acaba sendo muito mais tranquilo, muito mais fácil, transparente, porque você sempre sabe exatamente o que está dentro do ETF, com clareza, ao vivo você consegue saber isso, então não tem segredo nenhum. Tá? Por isso que o pessoal fala tanto que o ETF ele é uma coisa assim, é um investimento de gente preguiçosa, mas também de gente rica, inteligente e que gasta tempo, investe tempo com as coisas que mais importam na vida delas. E é isso que eu falo muito mais nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.